Nesse sábado, no programa Leitura de Mundo, você vai ter a oportunidade de conhecer a história de alguns pontos turísticos de Porto Velho. O processo de formação da cidade de Porto Velho sempre esteve ligado ao Rio Madeira, que recebeu esta designação no século XVII, quando o bandeirante paulista Antônio Raposo Tavares ficou impressionado com a grande quantidade de madeira que descia pelo rio. Os índios, principalmente os Mura, chamavam o rio de Caiari, que quer dizer Rio do Cedro. Para os portugueses, o Rio do Cedro tornou-se então o Rio das Madeiras, navegado por monções de abastecimento no século XVIII, advindas de Belém e com destino a Vila Bela, capital da capitania do Mato Grosso e Cuiabá. Com o declínio do ouro, no final do século XVIII, a região entrou em letargia, e somente no final do século XIX, a Bolívia, interessada no escoamento de sua produção da borracha, resolveu construir uma ferrovia para transpor as terríveis cachoeiras e corredeiras do Rio Madeira. Essa tentativa redundou num fracasso. Somente no início do século XX, após a assinatura do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e o Acre, ficou decidido que o Brasil deveria, obrigatoriamente, executar a construção de uma ferrovia ligando o Rio Mamoré ao Rio Madeira. Com isso, poderia anexar o território do Acre em disputa desde 1898. A ferrovia Madeira-Mamoré agilizaria o frete da borracha dos seringais, bolivianos e brasileiros na região do Alto Madeira e nos rios Madre de Deus e Beni. A ferrovia lendária, que ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo, é o marco do primeiro ciclo da borracha e transformou a cidade de Porto Velho na estação inicial, gerando grande crescimento na região. A empreiteira responsável pela construção da Madeira-Mamoré pertencia ao milionário norte-americano Percival Farquhar, que em 1907 transferiu o pátio para o povoado de Porto Velho, devido às péssimas condições que apresentava a região de Santo Antônio. Com essa escolha, a região de Porto Velho teve que ser palco de grandes obras. Neste momento, a futura capital do estado de Rondônia recebeu inúmeros beneficiamentos. Entre elas, o grande destaque foi as caixas d'água, que respondiam pelo abastecimento de água. A primeira foi erguida em 1910 e as outras duas em 1912 pela empresa Chicago Bridge Iron Works. A capacidade era de 200 mil litros e funcionou normalmente até 1957. Atualmente, o complexo das caixas d'água reúne, além da praça, o Palácio do Governo e o prédio da Universidade Federal. Outro monumento, construído no primeiro ciclo da borracha, foi o prédio da loja maçônica União e Perseverança. Erguido inicialmente no povoado de Abunã, foi transferido para Porto Velho em 1918. A obra foi erguida por funcionários da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que, aproveitando-se do farto material disponível na obra, conseguiram rapidamente erguer o monumento. Ao lado foi erigida a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, com obras iniciadas em 1917. Mas somente 10 anos depois, o padre João Nicoletti lançou o projeto da construção definitiva da catedral. O engenheiro responsável foi Francisco S. e o administrador da obra,
o comerciante José Centeno Maziero. No mesmo período, o prefeito municipal, Major Fernando Guapindaia, iniciou a construção do mercado municipal, que só foi concluído em 1949. Na década de 60, o prédio sofreu um grande incêndio, restando apenas uma pequena porção do antigo mercado municipal. No início do século XX, as obras de restauração tiveram início, sendo concluídas agora no ano de 2009, tornando-se o Mercado Cultural de Porto Velho. Por volta de 1920, o primeiro ciclo da borracha declinou e a região de Porto Velho entrou novamente em letargia. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e o Brasil assina com os Estados Unidos o Tratado de Washington, originando a Guerra pela Borracha na região amazônica. Em Porto Velho, as transformações são marcantes, pois a cidade torna-se capital do território federal do Guaporé. No final da década de 40, duas grandes construções são iniciadas em Porto Velho. O Palácio Getúlio Vargas, inaugurado em 1954 pelo governador Enio Pinheiro dos Santos, construído em estilo neoclássico e com bela praça de fronte. Nela está erguido o obelisco pela comemoração dos 100 anos da independência do Brasil. Outra obra de destaque foi o Porto Velho Hotel, que atualmente abriga o Centro Cultural da Universidade Federal de Rondônia. O Porto Velho Hotel teve sua obra iniciada em 1949, sob o comando do engenheiro José Otino de Freitas, e foi inaugurado em 1955. O Porto Velho Hotel era administrado pelo governo do território para alojar funcionários e autoridades que chegavam para trabalhar ou visitar a cidade. Até a década de 1970, o Porto Velho Hotel funcionava normalmente. Já na década de 1980, foi transformado pelo governador Jorge Teixeira como sede da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente, o Porto Velho Hotel encontra-se restaurado, compondo o conjunto arquitetônico com o Palácio do Governo e a Praça das Caixas d'Água. Principais pontos turísticos de Porto Velho, na sua telinha aqui no Leitura de Mundo.